Olá, graça e paz. Você está no programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos tratado nesta temporada do programa Texto e Contexto sobre o passo a passo da salvação, a ordem da salvação. Temos repetido aqui em alguns programas uma expressão latina que se refere exatamente a esta ideia, que é a expressão ordo salutis, uma expressão que foi cunhada para se referir a esse passo a passo, a ordem da aplicação da salvação na vida de uma pessoa. Já falamos aqui sobre várias dessas etapas, desses passos do processo da salvação. Começamos com a eleição, passamos pelo chamado, falamos sobre a conversão, sobre a regeneração e no programa da semana passada tivemos também a alegria de conversar sobre a justificação pela fé. Então, já foram 5 passos na ordem da salvação, trabalhados aqui no programa Texto e Contexto. Você pode acessar todo esse conteúdo no canal do YouTube da TV Viva Promessa, no Promessistas Brasil. Você consegue acessar essa playlist e ver novamente esse conteúdo, se for o caso, assistir, no caso daqueles que não conseguiram acompanhar esses programas. E no programa de hoje nós vamos dar sequência a esse passo a passo da salvação e conversaremos sobre a adoção, a doutrina da adoção. Se você ainda não compartilhou, eu quero lhe convidar a compartilhar o link desse programa com o pessoal da sua igreja, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local. Toda igreja local tem ali um grupo de WhatsApp, então compartilhe de repente num grupo de amigos, num grupo de familiares, para que mais pessoas tenham acesso, né? Quem sabe esse conteúdo chega a alguém que está realmente precisando encontrar-se com Cristo, entender melhor esse passo a passo, e você é esse canal, esse instrumento que pode abençoar essa pessoa. Pois bem, para nos ajudar no programa de hoje, nós temos a alegria de ter conosco aqui novamente o pastor Moisés e a missionária Francinete. Eles nos ajudaram no programa da semana passada, onde nós conversamos sobre a justificação, e voltam para essa nossa conversa sobre a doutrina da adoção. Então sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Amém. Graça e paz a todos. Para nós é uma alegria, né? Continuar falando sobre esse tema importante. Uma vez justificados, agora adotados, né? Pelo Senhor, sendo filhos de Deus. Com certeza vão ser momentos aí de aprendizado e crescimento no conhecimento de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Bom poder estar aqui e continuar falando sobre esse tema da salvação, né? E agora a gente chega nesse tema da adoção, que vai, cada vez que a gente vai se aprofundando mais nesse tema, a gente vai percebendo a grandeza do amor de Deus por nós, nos tornando agora seus filhos. É o que a gente vai conversar hoje um pouco acerca da adoção. Então, que você possa ficar aqui conosco e aprofundar um pouco mais nesse tema para perceber esse amor de Deus. Amém. Amém. Bom, a gente sempre tem começado esses programas sobre o passo a passo da salvação definindo, né, o passo do dia. Então, no caso hoje, a adoção. Eu queria pedir para a missionária Fran para que ela nos ajudasse nessa definição, né, o que é adoção, né, à luz da teologia, como a gente define essa obra da qual nós vamos conversar e nos aprofundar um pouquinho hoje. No programa passado, a gente estudou um pouco sobre a justificação, né? Que foi o ato de Deus nos tornar justos diante deles. Então, esse grande juiz, através do sacrifício de Jesus na cruz, ele diz agora, olha, não há mais nenhuma condenação sobre vocês podem seguir livre. Mas Deus, ele não quer apenas esse relacionamento interpessoal em que ele nos dá uma cláusula de que vocês estão livres e sigam as suas vidas. Ele quer se relacionar com a gente. E ele quer ter um relacionamento com a gente paterno, ele quer ser o nosso pai. O texto de 1 João 3:1 vai dizer o seguinte: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, pois o mundo não os conhece porque não o conheceu. Então, a adoção é esse ato legal
que Deus ele nos adota e nos torna membros da sua família através daquilo que Cristo Jesus fez por nós. E aí é algo extraordinário e fantástico, porque mostra ainda mais o seu amor. Ele não quer apenas que a gente ande livre dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Ele não quer que a gente seja apenas réus, inocentes das nossas culpas, mas ele quer nos fazer seus filhos. Além de perdoar os nossos pecados, ele diz assim, olha, eu quero que vocês façam parte da minha família. Eu quero integrar vocês à minha família. Quero que vocês sejam os meus filhos. Então, a adoção é esse ato afetuoso e legal da parte de Deus, por meio do qual ele nos torna membros da sua família. Tem um texto de Gálatas, capítulo 4, o versículo 4, diz o seguinte, Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para recebermos a adoção de filhos. Então, sobre aquilo que nós falamos, né? Deus, ele envia Jesus para cumprir a lei, não apenas para nos redimir dos nossos pecados, mas para nos adotar como seus filhos. Amém. Acho bonito a doutrina da adoção, porque acho que foi até você mesmo que comentou no programa da última semana sobre de onde veio a ideia da justificação. Né? Na justificação, nós estávamos na sala do juiz. Né? É uma imagem do mundo jurídico. Agora a gente sai do fórum, sai do tribunal, e essa outra imagem agora da doutrina da adoção parece que a gente está indo para casa, né? É a imagem da família. Então, realmente é muito bonito esse passo a passo, né? A gente não ficou lá a gente foi liberto do fórum, né? Lá no fórum a gente recebeu a absolvição, mas depois Deus levou a gente para a casa dele, né? Então, isso é bonita imagem. É bonita a imagem no processo da salvação. Mas, pastor Moisés, apenas para a gente pontuar e ficar claro aqui, à luz dessa definição apresentada pela missionária Fran, então aquela ideia de que todo mundo é filho de Deus, ela é equivocada, porque se depois que a gente é justificado, que a gente é salvo, que a gente se torna filho, então é aquela ideia de que a gente ouve, né? Mas todo mundo é filho de Deus. Como que é isso? Todo mundo é filho? Se todo mundo não é filho de Deus também, o que todo mundo é? Então, é comum, né, essa ideia de que todos são filhos de Deus. Eu lembro quando eu era adolescente, trabalhava em uma lanchonete, e nessa lanchonete, além dos lanches, tudo que tinha lá, tinha uma parte de balcão assim que era bebida alcoólica, né? E sempre tinha alguém bêbado lá. Aí o dono via que alguém estava bêbado, fazendo um escândalo, ia brigar, ia pôr para fora ali do estabelecimento. Aí tinha um que ele sempre falava isso, eu sou filho de Deus, né? Também sou filho de Deus, trançando as pernas ali. Também sou filho de Deus, faz isso comigo. E, na verdade, muitos pensam assim. Acho que é um senso comum, né? Que todos são filhos de Deus. Mas é um equívoco, né? É um equívoco. A Bíblia ela vai mostrar para nós que o ser humano, depois da queda, depois do pecado, se tornou inimigos de Deus. Então, o pecado, ele separou o homem de Deus. Deus os fez perfeitos e tinha esse relacionamento pleno, né? Com o casal ali no Éden. Quando eles optam pelo pecado, eles se afastam de Deus. Deus, ele havia advertido a eles que o pecado causaria esse afastamento. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, ele diz que por causa do pecado, esse afastamento trouxe para toda a humanidade. Antes da regeneração, ele diz, por natureza éramos filhos da ira e da desobediência. Então, o ser humano sem Cristo e sem salvação, ele é inimigo de Deus. Ele não é filho de Deus, coisa alguma. Ele é, por natureza, inimigo de Deus. Então, se ele não é filho, ele é o quê? É uma criatura. Por quê? Porque ele foi criado por Deus, né? Todos fomos criados por Deus. Lá no início, ele cria o homem e a mulher com as próprias mãos. Então, todo ser humano, antes da regeneração,
ele é uma criatura. E quando a gente fala sobre ser criatura, eu me lembro até de uma denominação evangélica brasileira que entende assim, que se você não fizer parte dela, você é uma criatura. Então, enxergam outras pessoas de outras igrejas, evangélicos, salvos, não como irmãos em Cristo, mas como criaturas, até que venha para essa denominação, se batize, aí é filho. É um equívoco, né? Que coisa, Por quê? Eu não me torno filho de Deus a partir do momento que eu entro na denominação A ou B, mas a partir do momento que eu me rendo a Jesus Cristo, sou justificado por Ele. Então, a partir daí, Ele transforma nessas pessoas que foram justificadas em filhos. Ele traz para perto de si. Ele traz para sua família. Como você disse, Ele traz para casa, né? Agora, Ele nos trata como filhos e nós podemos tratá-lo e nos relacionar com Ele como Pai. Então, a adoção, ela é uma obra do Espírito Santo na vida daqueles que foram justificados por Cristo. A partir dessa obra do Espírito Santo, os justificados passam então a ser filhos de Deus. Amém, graças a Deus. Talvez nesse passo a passo da salvação, uma das obras que eu realmente acho mais extraordinária, assim, eu acho bonita, é essa obra da adoção, né? Esse estágio aqui do passo a passo, para mim, é fantástico, né? Porque, não que os outros não sejam, né? Todos acho que têm a sua importância, né? A mudança da natureza, a questão da declaração da inocência, mas essa de a gente passar a ser filho, né? E estar na família de Deus, isso é sensacional, né? Sensacional. Um dos textos mais clássicos, missionária Francinete, que é usado para falar sobre adoção, é João 1,12. É um dos textos que são mais citados e realmente a gente tem expresso nesse texto de maneira clara essa doutrina. Eu queria que você comentasse um pouco esse texto de João 1, versículo 12, algumas informações que esse texto traz sobre a adoção. Deixa eu ler esse texto aqui, então, para a gente relembrar, né? João 1,12 vai dizer assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quando a gente pensa aqui sobre o que esse texto quais são as informações importantes que esse texto eles trazem para nós. E há dois fatos muito importantes desse texto que João escreve para nós e que a gente consegue pensar aqui um pouco, né? O primeiro é que isso é um presente. Assim como a gente falou desde o princípio, né? A justificação não é nada pelo que a gente faça, a adoção também não é por nada que a gente faça. É uma dádiva, é um presente de Deus. Nós poderíamos andar livres da condenação, mas sem pertencer a essa família. Mas Deus, na sua grandiosidade, como você colocou, né? E é algo mesmo, assim, fantástico. Ele nos ama de tal forma que Ele nos quer trazer para junto. E Ele nos presenteia. Então, esse ato voluntário e gracioso da parte de Deus em dizer assim: agora eu quero que você seja meu filho, agora eu quero me relacionar com você. Lá no Éden você rompeu, né, esse relacionamento comigo. Ao decorrer da sua vida, da sua trajetória, você viveu como meu inimigo. E olha só, nós éramos inimigos e agora Deus quer que a gente seja filho. E Ele nos adota e nos dá isso como um presente, essa dádiva de Deus. E o segundo é que isso é um direito conquistado, né? Eu acho que como a gente tem nos termos aí legais hoje, tem todo um processo, principalmente no Brasil, para você conseguir adotar uma criança. E você precisa passar por vários trâmites ali para que você consiga que essa criança seja, por direito, seu filho e sua filha. Se ela não nasceu de maneira biológica de você, você vai ter todo um processo legal para isso acontecer. O processo legal para que nós nos tornássemos filhos de Deus foi o sacrifício de Jesus na cruz. Aquilo que Jesus fez, ele fala no versículo, ele lhe dá o direito de você se tornar filho de Deus, não os que nascem por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então,
A morte de Cristo na cruz, ela nos torna justo e ela nos torna filho legalmente. Agora, ninguém pode dizer outra coisa sobre nós. Uma vez que nós fomos aceitos por Deus, recebidos por Ele em sua família, adotados por eles, legalmente nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos declarados inocentes e adotados e restaurados, né? O pastor Moisés colocou aqui que lá no Éden, quando a gente pecou, a gente perdeu esse direito de ser filho. Agora, na cruz de Cristo, Ele nos restaura esse direito de sermos filhos e filhas de Deus. Amém, graças a Deus. Por Detalhe, meio de Jesus, né? O detalhe é que é Ele, né? Por meio de Jesus. É Ele quem dá esse direito de sermos filhos de Deus. Então não dá para a gente chegar diante de alguém importante, né? E dizer assim, eu sou filho dele, né? Aí vou ter a herança, não tem como eu me declarar filho de alguém. Deus nos declara. A todos quanto receberam, deu-lhes o direito. Então é importantíssimo, né? Esses detalhes aí que a Fran comentou. É preciso receber Jesus Cristo. Não tem como, então, alguém se intitular filho de Deus se ainda não recebeu o Senhor. E aí, nesses dois aspectos, né? Ele é Salvador, Ele é Senhor. Então, se eu recebo, Deus ele me dá agora esse direito de poder ser filho, chamá-lo de pai. Qualquer pessoa, qualquer criatura pode chamar Deus de pai, né? Às vezes você está na igreja ali, criancinha pequena, está aprendendo a falar e chega e você, pai não é seu filho, né? A mãe, mas é filho do irmão, é filho da irmã. Então ele pode chamar. Como assim? Muitas pessoas podem dizer a parte de Jesus Cristo que é filho de Deus, mas o que vai testificar mesmo essa filiação uma vez justificados, agora a gente, com Cristo Jesus, passa a ser filho de Deus. Amém. E a grandiosidade é que Ele vem até nós, né? Não somos nós que vamos até Ele e diz assim, viu, por favor, deixa a gente fazer parte da sua família. É Ele que nos quer perto. É Ele que, quando nós estamos perdidos em nossos pecados, é Ele que vem até nós e justifica. Nós que nos decidimos andar independente deles. Mas é Ele que vem até nós e diz assim, viu, eu quero fazer as pazes com você. Eu quero te dar a condição de você viver em paz comigo. E acima disso, eu quero te dar a condição de ser meu filho. Então, é Ele que vem em nossa busca, a nossa direção. E aí, eu fico assim, nas minhas reflexões, pensando, eu falo, Deus, por quê? Porque você não depende da gente, você não precisa da gente. O Senhor é suficiente em si mesmo. Que amor extraordinário e grandioso é esse que diz, eu quero que você, cheia das suas imperfeições, falhas e dificuldades, eu quero que você seja minha filha. Eu quero te dar a condição de ser uma pessoa diferente. Isso é algo fantástico. Extraordinário. Eu não sei se vocês... Imagina que já ouviram, né? Me veio à mente aqui agora aquela história que geralmente o pessoal conta em mensagem, né? Eu não sei, acho que não vou lembrar exatamente ela, mas é assim, em resumo, é um pai que está passeando com o filho e aí vem um bandido ali, um ladrão, e mata o filho. Aí passa um tempo e esse ladrão é capturado e na história lá é dado a esse pai o direito dele fazer o que ele quiser com a pessoa que tirou a vida do filho, né? E aí o pessoal começa a colocar umas possibilidades lá, né? Ele pode simplesmente mandar matar o ladrão, né? Porque foi o que aconteceu com o filho dele, então matou meu filho, eu quero que ele morra, né? E aí, qual que é o nome disso? Aí o pessoal diz a justiça. Não, mas ele pode dizer, não, eu não quero que ele morra, mas ele vai ficar preso aí para sempre. Aí como é o nome disso? Enfim, dão lá um nome. Aí tem mais possibilidades, né? Não, já faz algum tempo que aconteceu e como eu sou um cristão, então assim, eu perdoo ele. Pode liberar, pode mandar ele embora para casa, não precisa fazer mais nada com esse camarada, não. Então, esqueci a perdão. Mas aí diz que na história lá, diz que esse pai, ele fez algo surpreendente, né? Ele disse para o juiz que ele queria que ele fosse solto, e não somente solto, né? Que ele fosse morar com ele e fosse dormir no quarto do filho dele e que ele ia levá-lo para registrar num cartório para, a partir daquele momento, ele ser considerado filho dele. É uma história meio chocante, né? Mas eu acho que serve muito bem para ilustrar o que Deus fez com a gente, né? Sim. Porque foi o que aconteceu com a gente, né? O Filho de Deus morreu por causa da gente, né? Cristo Jesus morreu por causa do nosso pecado. E ainda assim Deus decidiu, né? Como vocês muito bem pontuaram aí,
Deus decidiu nos dar o direito de sermos chamados seus filhos. Né? Isso aí. Humanamente, pensar numa história assim, a gente até ficaria com raiva desse pai, né? Poxa, né? Que colocar outro no lugar do filho dele. Mas é isso, quando a gente olha para o Evangelho, né? É o que aconteceu, né? Exatamente. Cristo morre em nosso lugar e Deus, ele nos aceita, né? Como filhos, nos perdoa, nos justifica, nos traz para junto dele, né? Pastor Moisés, quando a missionária Francinete fez a definição de adoção, ela mencionou nessa definição, né, tanto a questão relacionada ao afeto, né, ligado à adoção, e a questão legal também de uma adoção, né, o passo a passo aí das questões legais. Você poderia explicar um pouco mais essas duas questões também em relação à adoção no sentido bíblico, a adoção que Deus fez em relação ao ser humano? Sim. São duas expressões interessantes, né? Essa adoção como um ato afetuoso e legal da parte de Deus. Afetuoso, a gente pode lembrar, assim, ou pensar em algumas pessoas que nós já vimos que adotam, né, crianças. A criança lá, ela estava abandonada pelos pais, ou às vezes órfã, né? Perdeu os pais e ficou só, num ato assim de espontaneidade, de amor. Um casal vai e se dispõe a trazer essa criança para si, dar o nome para essa criança, né? E vai tratar essa criança a partir daí como um filho legítimo. Vai colocar essa criança sentada à mesa, vai pensar no melhor quarto para ela, vai pensar na melhor escola, nas melhores condições para esse filho, que não é dele biologicamente, mas ele trouxe para junto de si e vai o tratar como se tivesse sido, né, gerado pela mãe e vindo do pai. Então, quando a gente olha para a Bíblia, 1 João 3,1, é um texto que inclusive já lemos aqui, João ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, esse ato de ternura, de bondade, de amor que um casal tem para com a adoção de uma criança é o mesmo ato de afeto que Deus ele tem para com a gente. A gente pecou, né? Ele cria com todo amor, com todo cuidado, com as mãos. Ele coloca o casal ali no Jardim do Éden. Eles pecam contra o Senhor. Deus, ele não despreza, né? Pelo contrário, ele se preocupou e já desde antes da fundação do mundo, né? Ele já tinha esse plano de redenção, porque Deus, ele nos ama. Deus, ele ama a sua criação. Ele ama o homem, a mulher que ele fez. E uma vez caídos, uma vez afastados dele, pelas próprias consequências das nossas ações, ele ainda assim está disposto, né, a nos aceitar, a nos perdoar, a nos justificar e a nos trazer para perto como filhos. Então, a adoção é um ato afetuoso, mas é também um ato legal, como uma ação jurídica. É Deus quem, como na semana passada, né, ele nos justificou. Temos esse carimbo, somos justificados. Ninguém pode nos acusar de nada porque ele nos justificou. Quando Paulo ele escreve em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 e 5, ele escreveu o seguinte: Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, a adoção de filhos. Então, quando Paulo ele escreve aos Gálatas, naquele período ali havia um procedimento na lei romana que era bastante comum, né? Segundo a lei romana, todo filho adotado, em um dado momento ali, ele precisaria passar por uma cerimônia onde publicamente os pais eles evidenciassem que aquele filho era deles, eles haviam trazido para si, eles haviam adotado. Então, a partir dessa cerimônia pública, onde os pais reconheciam, não, de fato, ele é meu filho, ou ela é minha filha, né? Nós estamos adotando, trazemos para casa, vamos colocar o nosso nome. A partir dali, esse filho adotado, ele passaria a ter todos os privilégios de qualquer outro filho que aquele casal tivesse em casa, herança,
bens, os mesmos direitos. Então, em momento algum, a partir daquilo, os pais eles poderiam tratar com diferença, né? Esse filho adotado de um filho biológico que ele tivesse. E com isso em mente, é interessante quando o apóstolo Paulo ele escreve em Romanos 8, no versículo 17, assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém. Então, a adoção é um ato afetuoso e legal da parte de Deus. Com amor, né? Com afeto. E, como já dito antes, ao qual a gente não merecia. Ele nos trata com essa graça, com esse amor, com esse afeto, nos traz para perto de si como filhos e de forma legal. Por quê? Quem nos justificou foi Ele. Então, uma vez justificados, agora nós somos adotados e podemos chamá-lo de pai, né? E ser de fato filhos, não só chamar, mas somos, né? Filhos de Deus. Foi o que João disse, nós somos filhos de Deus. Amém, graças a Deus. E a gente pode dizer também que é uma obra pontual, né? Assim como pontual e instantânea, né? No sentido de que acontece de uma vez por todas, né? A gente é filho. Como a gente pode considerar que a gente é justificado, a gente é regenerado, a gente é filho, né? Aconteceu. Não é um processo, né? Você tem que ir fazendo coisas para mostrar que você é filho, né? Então, legal. Queria que a missionária Francinete comentasse com a gente também, em relação à adoção, sobre o importante papel do Espírito Santo. É óbvio que o Espírito Santo está envolvido em todo o passo a passo da salvação, porque é ele que aplica tudo que Jesus fez na cruz à nossa vida, né? Mas, especialmente no que diz respeito à adoção, a gente tem alguns textos bíblicos que trazem algumas informações legais. Queria que a missionária comentasse um pouco para a gente sobre isso. O Espírito Santo é aquele que vai nos assegurar que a gente é filho e filha de Deus. O texto de Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 15, ele vai nos dizer o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então, esse Espírito Santo que habita em nós, a partir do momento em que nós, nas lições, nos programas anteriores, né, foi falado um pouco acerca dessa regeneração, a partir do momento que o Espírito ele passa a habitar em nós, passa a nos transformar, esse Espírito ele vai nos ajudar nesse processo aqui de compreensão. É um ato único e exclusivo. A partir do momento que nós somos justificados, nós fomos adotados em Cristo Jesus. E esse Espírito Santo é aquele que mostra para nós, olha, não precisa mais temer. Você agora não está mais sobre um justo juiz que está posto a colocar a sua ira sobre você se você fizer alguma coisa errada. Agora você tem um pai amoroso que perdoa os seus pecados. Agora você não é mais escravo, você é livre. E a sua liberdade agora em Cristo Jesus faz com que você olhe para Deus não com temor, mas com o amor de um pai. Porque agora ele... E aí esse mesmo Espírito, o apóstolo Paulo falando aos Romanos, ele fala que é aquele que testifica, né, no versículo 16, o próprio Espírito testifica ou testemunha, né, dependendo da versão, ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E essa ideia do testemunho, para o termo da época, né, ser mártiro, dava a ideia do pensamento de que era alguém que assinava embaixo. Então tinha o testemunho de uma pessoa que dizia, eu sou filho. E aí a assinatura embaixo desse. Então, esse testemunho, essa testificação do Espírito Santo é aquele que testifica em nós. Vocês são filhos de Deus. Isso é verdade, isso é real, isso não é uma ilusão, isso não é uma coisa criada pela teologia. Isso é verdade. E o Espírito, cada vez mais, ele vai nos convencendo dessa verdade, de que a gente é filho, que a gente é filha de Deus. É esse testemunho, é esse selo sobre nós que nos garante a certeza e a convicção de que agora há uma filiação entre nós e entre Deus. E esse testemunho dele dentro de nós é que vai nos tirando o medo e nos fazer viver como filho. Porque às vezes a gente
foi adotado por Deus, mas não consegue viver como filho, porque está cheio de situações em nós, de medo em nós, de compreensões equivocadas em nós, que não nos permite viver como filho de Deus. Mas o Espírito ele vem para nos ir livrando dessas má compreensões e nos permitindo viver como filhos e filhas de Deus. Legal. Acho que todo filho ele tem essa convicção que ele é filho, né? Por mais que ele se distancie do pai, tem exemplo a parábola do filho pródigo, né? Ele sai, ele peca lá fora, ele desperdiça tudo que tinha, mas na mente dele, não, tem um pai. Talvez faltou por um tempo, assim, humildade, coragem, assim, ele errou muito, né? Falhou muito com que cara, assim, voltar para casa do pai. Mas acho que nunca saiu da mente, do coração dele, que ele tinha um pai. Até que um dia ele cai em si, né? Peraí, eu aqui nessa situação, junto a porcos, e na casa do meu pai até os empregados, né? Eles têm pão com abundância, têm um lugar para dormir, até que um dia ele vai à casa do pai. Então, todo filho, ele tem essa convicção, por mais que se afasta, acho que nenhum filho tem dúvida do amor do pai, né? Que o pai ama, que o pai, ele se preocupa. E com relação a Deus, é esse mesmo sentimento. E quem coloca em nós esse sentimento é o Espírito Santo, né? Porque a gente, como já dito na semana passada, uma vez justificados pela graça, a gente continua sujeito a erros, a falhas, a gente peca. Então, se eu não tenho essa convicção de que eu sou filho, de que Deus vai me tratar como um Senhor, né? Aquele severo, carrasco, vai me mandar embora porque eu fiz coisas erradas, não. Ele é pai, né? Então, isso traz uma paz profunda no nosso coração. Eu não sou perfeito, eu erro, eu tenho falhas, eu estou tentando, mas mesmo quando eu falhar, Deus ele é pai, e esse pai ele vai cuidar de mim. E quem coloca essa convicção mesmo é ele, né? O Espírito Santo, que está sempre falando à nossa mente, ao nosso coração, nos levando para mais perto do Pai. Legal. Então, todos aqueles que são filhos de Deus, você que é filho de Deus, né, que conhece a Cristo Jesus, você sabe, no fundo, né, que você é filho. Então, é importante, acho que essas palavras que foram colocadas, né, a gente não deixar que as aflições, os problemas que a gente enfrenta, de repente esses momentos de baixa na fé mesmo, roubar da gente essa convicção. O Espírito está aí, né, dentro de você, dentro de cada um de nós, e nos lembra constantemente que a gente pode continuar chamando Deus de Pai. Sim. Ele continua sendo o nosso Pai, né? É muito bonito esse trabalho, esse papel que o Espírito desempenha também nesse estágio da salvação. Bom, nós estamos caminhando aqui já para a parte final do nosso programa, e eu queria que o pastor Moisés comentasse um pouco, tanto sobre alguns benefícios e algumas responsabilidades que a gente deve assumir também, uma vez que a gente entende que a gente é filho de Deus. Isso traz enormes privilégios, mas também traz algumas responsabilidades importantes, né? Então, comenta um pouco sobre isso também. Sim, isso aí. Você mencionou aquela história do pai, né? Que o filho morre e o pai traz o assassino do próprio filho para dentro de casa. Eu me lembrava de uma outra ilustração. Diz que alguém estava na recepção da sala presidencial esperando para falar com o presidente. E já tinha passado por várias salas, né? Para poder chegar lá naquela recepção. Várias revistas, muita segurança. E aí, de repente, ele vê um menino passando pelas seguranças, conversa com alguém, passa, abre a sala da presidência e entra. Aí, um menino tendo esse acesso à sala da presidência, eu estava com um monte de credenciais ali, né? Passou por um monte de processo ali esperando. Aí até que chegou a vez dele, ele foi chamado lá para estar diante do presidente. Aí o menino estava lá sentado na cadeira do presidente. Aí o presidente em pé ali, né? Foi o recepcionar. Aí lá, esse aqui é o meu filho. Apresentou o filho do presidente. Então, assim, é o filho, né? Do presidente. E com relação à adoção, nós somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, a gente tem essa liberdade para entrar na presença dele. A gente tem esse acesso, né? A sala do trono. Aonde nós estivermos, a gente tem acesso a ele. Isso é talvez o maior de todos os privilégios. A gente saber que
Nunca vamos estar sozinhos, desconectados com Deus. Qualquer momento. E o salmista ele chega a dizer assim, antes que haja palavra na nossa boca. Deus, ele conhece o nosso coração, o nosso pensar. Então, o fato de ser filho de Deus dá para nós esse acesso, né, pleno e sempre constante à presença do nosso Pai Celestial. E sendo filhos, a gente pode então também desfrutar do perdão de Deus. Dito aqui foi, né? Quando um filho erra, um filho peca, um filho faz tudo ao contrário daquilo que o pai disse, pediu, o pai vai se entristecer, certamente, mas nunca vai deixar de amá-lo. Se o filho vem e volta arrependido, o pai vai perdoar. Talvez chateado, angustiado, ele não precisava ter passado por tudo aquilo que passou, mas o pai perdoa o seu filho, né? E é uma alegria, é um prazer poder tê-lo e recebê-lo de volta. Então a gente tem acesso à presença de Deus, a gente pode usufruir do perdão de Deus, proteção do Senhor. A Bíblia chega a dizer assim que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e livra. Então, se nós somos filhos, nós temos essa proteção de Deus. Todo pai que pode, ele vai fazer o possível para trazer proteção para o seu filho, né? Seja em casa, seja fora, em qualquer ambiente que ele esteja, o pai, ele protege. E nós, como filhos de Deus, somos protegidos por Deus. A gente não precisa de uma segurança armada, né? Uma escolta, a gente tem a presença e a proteção do próprio Deus. Correção, que é algo que, como filhos, a gente não gosta, né? Filhos não gostam de ser corrigidos, mas a Bíblia diz que Deus corrige a quem ele ama, como um pai corrige o filho que ama. Então, pela palavra, todas as vezes que nós nos desviamos como filhos, às vezes conhecendo, a gente vai por caminhos errados, às vezes por ignorância, por desconhecer, a gente toma atitudes erradas, precipitadas, somos sempre corrigidos pela palavra. Por mais que a gente não goste de ser confrontado, quando a gente abre a Bíblia, quando lê a Bíblia, quando alguém abre, explica a Bíblia para a gente, isso vai contra aquilo que a gente quer fazer, sente fazer, mas é o amor de Deus, é a proteção, é o cuidado, é a correção dele para com a nossa vida. E além de correção, a gente também, como filhos de Deus, somos abençoados por ele. Ele deseja, né, abençoar a vida dos seus filhos. Todos os pais querem o melhor para os seus filhos. Deus, ele quer o melhor para nós. Já lá no profeta Jeremias, Deus, ele havia dito ao povo que os pensamentos dele para eles eram pensamentos bons, de paz. Erraram, se envolveram com idolatria, foram cativos, mas Deus, ele nunca deixou de desejar o bem e a bênção ali do seu povo. E nós podemos usufruir também do amor de Deus. Vede quão grande amor, né? João disse. Ele nos amou a tal ponto de sermos filhos de Deus. Somos aqui os três pais, né? A gente daria vida pelos filhos, né? Em uma situação a gente se colocaria no lugar. Deus, ele fez isso, né? Ele enviou seu filho. Jesus é Deus, ele morreu no nosso lugar. Então, que amor é esse? É aquela frase, eu não lembro de quem, já vi como sendo do John Stott, não sei se é, mas assim, se você quer uma definição de amor, não olhe para o dicionário, olhe para a cruz, né? Olhe para a cruz. Ali a gente vê de fato o que é amor. Ele deu a sua vida por nós. Mas além desses benefícios, a gente tem alguns desafios também. Uma vez que eu sou filho de Deus, eu preciso honrar o meu pai. Não posso envergonhá-lo, desonrá-lo. A gente tem visto ultimamente alguns filhos de presidentes que têm causado vergonha aos pais, né? Estados Unidos, por exemplo, em plena época de eleição, os pais ficam assim meio que perdidos por atitudes equivocadas dos seus filhos, acaba manchando a imagem do pai. Nós, como filhos de Deus, precisamos tomar muito cuidado com a imagem do nosso pai. Uma vez que a gente leva o nome de Deus, uma vez que nós falamos que somos cristãos, a gente precisa atentar para a maneira como nós vivemos. Malaquias, no capítulo 1, versículo 6, uma reivindicação de Deus, do Senhor, ele disse assim, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Então Deus, ele espera que os seus filhos o honrem.
que os seus filhos glorifiquem ao seu nome com uma vida que condiza, de fato, com ser filho de Deus. Paulo, em Efésios 5:1, ele escreveu assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como filhos amados. Ainda em Efésios, no capítulo 5, ali dos versículos 3 a 7, a gente encontra uma lista de obras que são condenadas por Deus. Ele vai falar de um monte de situações ali pecaminosas, vai falar de idolatria, de fornicação, de vaidade, de soberba. Ele cita um monte de pecados, né? E situações que não devem ser praticadas. Só que aí no versículo 8, ele diz o porquê essas coisas não devem ser praticadas. Ele diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, uma vez que nós somos filhos de Deus, a gente precisa andar como filhos dele. Eu não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi algumas situações assim de pessoas que dizem, né? Olha, isso porque é crente, né? Isso porque diz que é cristão, isso porque diz que é filho de Deus. Algumas ações, algumas atitudes. Deus não é glorificado com isso, né? Então eu tenho um privilégio grandioso de ser filho de Deus, de chamá-lo de pai. Então eu tenho que ter também essa responsabilidade de honrar o nome do meu pai, de honrar o nome dele, de pensar nas minhas ações, nas minhas atitudes, naquilo que eu falo, na maneira como eu lido com a minha vida, com as minhas finanças, com a minha família, na igreja do Senhor, porque uma vez que eu tenho os privilégios de filho, a responsabilidade de filho também está sobre mim. Amém. A gente precisa ver essa expressão de gratidão, né? Poxa vida, quantas coisas Deus fez por nós, né? Tanto amor e tanta graça demonstrada. Como eu posso escolher viver diferente, senão honrando a esse Deus que tanto me amou, né? Eu acho que a nossa maior responsabilidade, né, é viver uma expressão de gratidão a Deus por tudo que Ele me concedeu, eu não merecendo nada, né? Então, é minha responsabilidade, né? Andar na luz é minha responsabilidade. Produzir obras da luz que glorifique, que honre a esse Deus tão amoroso. Amém, graças a Deus. E sabendo que a gente conta com esse privilégio, que eu achei legal, que foi colocado como privilégio, é um privilégio da correção. Eu tenho o desafio de viver como filho da luz, né? Viver obedecendo a Deus, né? Porque eu recebi esse privilégio de ser chamado filho dele. E se em algum momento eu pisar na bola, fizer alguma coisa diferente ali do que Deus espera de mim, Ele vai me corrigir porque me ama. Não porque deixou de me amar, não porque eu deixei de ser filho, mas porque Ele me ama. Eu sou um filho agora que de repente está lhe desagradando e Ele vai corrigir para sempre trazer de volta ali para a sua vontade, né? para o seu querer. Acho que isso é importante também para os filhos de Deus, né? Porque muita gente tem a ideia de disciplina como prova de desamor, ou a ideia de que o filho de Deus, qualquer coisa que ele faça, ele deixa de ser filho, né? O pai deixa de ser pai. Então, não é bem isso que a Escritura apresenta, né? A doutrina da adoção corrige também essa questão, né? Se a gente pensar no nosso contexto familiar, né? A gente tem os nossos filhos. Você sabe que aquilo que o seu filho está fazendo é perigoso. Então, às vezes, ele não tem essa percepção e essa compreensão de onde aquilo ali vai levá-lo, né? E aí você fala assim, olha, isso aqui não. Então, eu não quero que você siga por esse caminho. Olha, isso aqui que você está fazendo vai dar ruim. Então, conserte isso aqui para você não se perder nesse processo, né? E aí, essa expressão de cuidado, acho que na proteção que o pastor Moisés colocou aqui, a correção de Deus é uma proteção contra nós mesmos, porque se a gente se entregar aos nossos próprios desejos de vontade, a gente se perde. Mas Deus, uma forma de nos proteger, Ele nos corrige, para que a gente volte ao caminho, né? Amém. A gente acaba aceitando os nãos de Deus, né? Porque geralmente se pensa assim, se Ele é pai, posso pedir o que eu quero e Ele vai me dar tudo. Humanamente até pode acontecer, né? Alguns pais assim que são irresponsáveis, talvez pela ausência, tenta suprir com coisas, né? Dar coisas e nunca contraria os filhos, nunca diz não para os filhos. Deus não, Deus ele
prova o seu amor nos abençoando, suprindo todas as nossas necessidades e também dizendo não, né? Então, quando você ora, pede a Deus, coloca algo diante dele e a resposta é não, não é para a gente pensar, como dito aqui, né? Ah, ele não me ama, então. Que pai é esse, né? Que Deus é esse? Pelo contrário, é agradecer a ele, porque ele não deu. Já vi muitos testemunhos assim de irmãos que oraram, pediram algumas coisas e não receberam, ficou bravo, ficou chateado, entristeceu. Aí lá na frente eles vão entender. E aí vão dizer, graças a Deus que eu não recebi naquele dia, naquele tempo, naquele momento. Porque a gente é limitado, a gente enxergou aqui agora, né? O Pai Celestial não, ele sabe todas as coisas. Verdade. Amém. Missionária Fran, ore por nós. Presente-nos a Deus, né? Tanto a nós como aqueles que estão nos acompanhando, para a gente já encaminhar aqui para o final do nosso programa. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos porque através da sua cruz, através do seu sacrifício, o Senhor nos concedeu o direito de sermos filhos e filhas de Deus, porque o Senhor nos adotou e nos concedeu o direito de fazer parte dessa família. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós, que cada dia testifica que nós somos filhos e filhas de Deus e que nos ajuda nesse processo de andarmos como filhos da luz, de honrarmos o nosso Deus por quem Ele é, por tudo que Ele tem feito por nós. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que do nosso coração, da nossa mente, a gente nunca se esqueça que somos filhos amados de Deus e que através do Teu Espírito, Senhor, nos ajude dia após dia a Te honrar com as nossas atitudes, a viver e expressar a gratidão, porque fomos amados por Ti, acolhidos por Ti, fazemos parte dessa família de Deus. Amém. 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 Obrigado mais uma vez por esse tempo conversando a respeito da Escritura Sagrada, sempre é uma grande alegria. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nós estamos encerrando o programa Texto e Contexto de hoje. Na próxima semana nós vamos continuar nessa temporada estudando o passo a passo da salvação e vamos conversar sobre a santificação. Então não perca o programa da próxima semana. Até lá, continue firme também nos conteúdos da TV Viva Promessa. Tem muita coisa boa para você e para sua família que vai ser transmitido na TV ainda durante toda essa semana. Então que você esteja ligado, aprendendo, crescendo e sendo edificado pelo Senhor Jesus. Até a próxima semana. Um grande abraço.